E eu tenho uma pergunta específica. Por que a gente vê que os casos demoram tanto tempo no Brasil para a chegar a uma decisão, né? Porque demora tanto tempo até você a questão de investigação, até a conclusão do caso. Até então, a conclusão. Isso. Porque Entendi. isso aí acaba gerando um problema também psicológico na família, né? Porque fica que, será que é feita a justiça? Será que não é? O cara tá preso? Não Entendi. acaba... Isso aí vai calejando a pessoa, vai cansando ela, né? As pessoas ali que estão esperando por alguma justiça. Então, no Brasil nós temos a prisão, para as pessoas compreenderem, como tem no resto do mundo, a prisão pena e a prisão processual, são duas coisas distintas. O que é a prisão pena? A prisão pena é a consequência pela prática do ilícito. Então, tá aqui, ó. Caius matou Tícios, né? Por Caius ter matado Tícios, existe uma pena de 12 a 30 anos. Essa prisão pena, que é diferente da prisão processual, só vai ocorrer, segundo o entendimento, com o trânsito em julgado numa sentença penal condenatória. A outra prisão processual é uma exceção à regra, porque o que vigora é a liberdade, como eu expliquei para vocês antes. Então, hoje o entendimento, de uma forma bem pueril, bem simples, é mais ou menos o seguinte: o indivíduo praticou um crime. Se ele não foi condenado e não transitou em julgado, existe a presunção de inocência. Então, apesar de Caius ter matado Tícios, que está aqui, como ele não foi condenado ainda, ele é inocente e vai ser tratado como tal. Como a prisão processual é uma exceção à regra, ele, em regra, responde em liberdade. Até aí, tudo bem, mas a coisa vai piorar. Então, vamos pensar agora na prisão penal. Caius mata Tícios, a pena de 12 a 30 anos. Vamos pensar num outro crime, para tirar do tribunal do júri. Vamos pensar aqui num estupro, tá? Porque hoje o homem pode ser estuprado pela lei. Tempo atrás não podia. Então, Caius estupra Tícios, que está aqui. Vamos imaginar que ele seja condenado em primeiro grau. Um juiz de direito, após uma investigação feita por um delegado de polícia e uma denúncia pelo Ministério Público, considera que ele praticou uma conduta típica, antijurídica e culpável e punível, que é os termos legais. Tá? Ele vai cumprir pena? Vou perguntar para vocês. O delegado disse que ele praticou um crime porque indiciou. O promotor disse que ele praticou um crime porque denunciou e pediu a condenação nas alegações finais. E o juiz disse que ele cometeu um crime. Ele vai preso por esse crime hediondo? Deveria. Não vai, porque não transitou em julgado. Porque existe, me dá mais uma tampinha ali e me arrume várias. Tampinha não, ou... aquela bolachinha? base. Vamos lá. Então ele sofreu a primeira condenação. Em muitos países do mundo ele já vai cumprir pena, prisão pena. Certo. Aqui no Brasil não, porque não transitou em julgado. Então ele vai recorrer para um tribunal colegiado, ou tribunal regional federal, se for um crime federal, ou tribunal de justiça, se for um crime estadual. Em regra são crimes estaduais, tá? De competência estadual. Ele vai recorrer para o Tribunal de Justiça. Vamos imaginar que o Tribunal de Justiça, que é um tribunal colegiado, composto por desembargadores, diga que o delegado estava certo, o promotor estava certo, o juiz de primeiro grau estava certo. Ele vai cumprir pena? Estou perguntando para vocês. Eu acho que deveria também. Eu acho que não vai, mas deveria. Deveria, mas não vai. Porque aqui no Brasil existe entendimento de que somente com o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. E ao contrário do que dizem os doutrinadores, e a maior parte dos doutrinadores são advogados, nós não temos 2 graus de jurisdição, nós temos 4. Porque a partir do momento que você pode recorrer para o Tribunal de Justiça, você pode recorrer para o STJ, e você pode depois ainda recorrer para o Supremo Tribunal Federal, você tem 4, passou pelo primeiro, segundo TJ, terceiro STJ e quarto STF. Então, Essas são as instâncias. Quando vai transitar em julgado? Vai transitar em julgado, digo para vocês, para a pessoa que é pobre, que não tem condições de pagar um bom advogado. Agora, alguém que tem condições econômicas vai exaurir todos os recursos possíveis. Então, vamos voltar. Aquele estuprador, o juiz de primeiro grau disse que foi ele que estuprou. Está aqui. Aí o Tribunal de Justiça disse aqui
que todo mundo estava certo, que foi ele que estuprou, não é preso. Aí ele recorre em recurso especial ao STJ, não transitou em julgado. E depois ele recorre ao Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário. Você vai anos e anos e anos. Vão muitos anos, né? Vão muitos anos. Então, uma outra proposta interessante é essa mudança. Considerando que, a partir de uma decisão de tribunal colegiado, você passe a cumprir pena. Não estou dizendo que as pessoas não tenham o direito de recorrer. Eu acho um exagero cumprir pena a partir da decisão de primeiro grau. Tudo bem. O delegado pode ter errado, o promotor pode ter errado, o juiz foi muito rigoroso. Beleza, excelente. Então, vamos submeter ao tribunal colegiado, aos desembargadores, que são juízes mais experientes, mais velhos, né? Em regra, com cabedal de conhecimento maior. Agora, se o Tribunal de Justiça disser que está todo mundo certo aqui, meu filho, a presunção de inocência se esvaiu, se exauriu, terminou. E aí temos que passar a cumprir pena, isso não há dúvida nenhuma. O Brasil é o único país do mundo que eu conheço que tem essas 4 instâncias. Não conheço outro país do mundo. Ideia nossa. Ideia nossa. Então as pessoas dizem, mas então o problema é o STJ, o problema é o Supremo Tribunal Federal. Não, o Supremo Tribunal Federal é um tribunal constitucional que está lá. Se muda isso. Nós temos um Congresso Nacional com 503 deputados federais e 81 senadores. Artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal. Compete à União legislar sobre direito penal. Nós temos caminhos. Nosso caminho não é pegar um fuzil, ir para a rua e mudar as coisas. Não é assim que funciona. Nunca funcionou e não funciona no Estado Democrático de Direito. Nós temos que alcançar, né, as nossas mudanças com cidadania. E o que eu estou falando é algo óbvio. Só não é botado às claras, muitas vezes. Só não é levado adiante, às vezes, por interesses escusos. Não tem interesse, exatamente. Por interesses escusos. Porque é aquela história. O pau que bate em Chico, bate em Francisco. Sim. Se eu vou punir esse estuprador aqui, daquele exemplo, eu também vou punir esse empresário aqui. Foi um pouco corrupto. Aí você pergunta, mas será que o objetivo é proteger esse estuprador aqui? Não é. Nunca foi, né? Seria, né, uma teoria da conspiração, imaginar isso. Estamos todos unidos para proteger os homicidas e os estupradores. Isso não existe. Quem conhece o ordenamento jurídico, que transita nesse meio, sabe que não é verdade isso. Mas é proteger esse aqui. Exatamente. Né? Quando eu disse que aquela hora que depende de quem cria a lei, provavelmente quando foi criada a lei já foi pensando para auxiliar alguém além do cidadão que só convive na sociedade. Vamos pegar e vamos criar uma lei aí, vamos melhorar essa lei que vai fazer bem para a população. Tipo essa lei de você ir para as quatro instâncias, né? Isso. Provavelmente tem alguém lá atrás falando assim, vamos ter que fazer uma lei para livrar a barra. Igual tá acontecendo na política atual nossa aí. Sim. Que uma pessoa comemora que a outra saiu da cadeia por conta que vai favorecer o outro lado político. Sem bandeiras e sem mais nada. Eu, obviamente, não quero entrar em bandeiras políticas aqui no podcast. Sim. Questões ideológicas, político-ideológicas. Eu trato da política criminal, né? Lato sensu, nível de União, nível de Estado, né? Com a reestruturação da polícia militar, da polícia civil, né? Com delegacias especializadas, né? Uma das nossas ideias no meu grupo de estudo ali são delegacias itinerantes, delegacias de organizações criminosas, que elas vão atuar em determinados bairros de acordo com a realidade, né? Como, por exemplo, o Sil da Costa menciona, né, que determinado bairro é o que tem maior número de homicídios, né? E se esses homicídios estão vinculados a organizações criminosas, o combate não ocorre tão somente pela polícia militar no trabalho ostensivo ou pelo delegado da homicídios. Uma delegacia organizada, especializada, né? Até estou com uma camisa do FBI, que é uma agência de inteligência aqui, ó, dos Estados Unidos, ganhei do meu amigo lá da loja. Tô com ela embaixo aqui, ó, pessoal, do FBI, ó.
Friozinho. Da loja Pau de Fogo aí, ó. Tava com ela hoje, só coloquei essa aqui por cima porque esfriou. Então, essas agências especializadas, né, não federais, mas estaduais, poderiam se instalar delegacias, por exemplo, então nesse bairro, nesse ou naquele bairro, né, se aluga uma casa, o Estado aluga uma casa, leva uma estrutura ostensiva e investigativa, né, com o famoso caveirão blindado, andando por lá e fazendo trabalho aí em conjunto com a Polícia Militar, ostensivo, naquele local para diminuir, para o enfrentamento, né, e um trabalho investigativo ali. Isso é uma coisa muito interessante. E para isso nós temos que ter uma bancada na Assembleia Legislativa de pessoas que queiram discutir, que queiram conversar e que tenham essa obrigação com a segurança pública. Você acabou de assistir mais um corte do Pode Dizer Podcast. Se você ainda não é inscrito, aproveite e se inscreve no canal, ativa o sininho, que assim você vai ser uma das primeiras pessoas a receber o nosso conteúdo. Deixei mais 2 vídeos aqui. Um é nosso episódio completo e outro é mais um corte desse convidado. Então aproveita e clica para assistir agora, beleza? Um abraço!